Vandick, vamos começar então falando aí sobre essa questão que envolve a economia americana, né? A Bolsa por lá teve aí o quarto pior primeiro trimestre da história, né? Então eu gostaria de ouvir uma avaliação sua aí para quais motivos para isso, também sobre essa sensação geral aí de uma crise econômica por lá. Bom, o maior problema que assola a economia americana foram vários anos de boom, né? Nós tivemos esse boom econômico desde 2008, com o começo da crise financeira, o PIB americano caiu e depois retomou de maneira virtuosa, certo? O último trimestre do ano passado, os Estados Unidos cresceu quase 7%. A Bolsa, somente em 2021, recebeu aporte de 1,08 trilhão de dólares, que foi mais do que os aportes recebidos nos últimos 19 anos antes de 2021. Quer dizer, então existia uma pujança, e essa pujança nos Estados Unidos, ela teve como seu combustível taxas de juro muito baixas, talvez irresponsavelmente baixas por muito tempo. E a gente acabou tendo investidores, os agentes de mercado, fazendo investimentos numa série de ativos que talvez, se os juros não tivessem tão baixos, né, esses agentes de mercado acima da média do que seria o CDI americano, etc., aportaram dinheiro em atividades principalmente associadas à tecnologia que não trouxeram retornos. Então a gente sabe que existe um número de ativos que a relação de preço das ações para o lucro são algumas vezes 40 vezes, até mais do que isso. Essa era uma média até algumas semanas atrás, antes de começar essa confusão, e com a necessidade, né, simultânea de um aumento de taxa de juro com uma certa agressividade, porque a inflação americana atingiu o que é o maior índice de 40 anos, próximo dos 9%, maio registrou 8,6%. Quer dizer, os Estados Unidos está superaquecido por uma condição monetária que é favorável a investimentos, dinheiro ficou barato, as pessoas foram às compras, os imóveis se multiplicaram de preço, nós estamos vendo uma bolha, e essa bolha tem fim com o aumento de taxa de juro. Então isso é o que está criando essa grande confusão na economia americana. Conforme a taxa de juros sobe, né, a atividade econômica desce, porque o custo de oportunidade do dinheiro é maior. Então, para nós economistas, quando a gente fala de taxa de juro nada mais é do que o preço do dinheiro. Do mesmo jeito que um sapato tem o seu preço pendurado lá, tem o seu tagzinho que diz que o sapato custa R$250, a taxa de juros é o tagzinho do preço do dinheiro. E faz com que as pessoas, quando a taxa de juro aumenta, elas tenham um incentivo de poupar. Elas deixam de gastar, elas passam a cuidar desse dinheiro porque ele custa mais relativamente. O custo de oportunidade serve. Então, com isso, a atividade econômica cai e o país pode entrar em recessão. Então, existe uma expectativa, essa expectativa, eu diria que é quase certo, que a gente vai entrar, né, nos Estados Unidos, numa recessão mais para o final desse ano. Pode ser uma recessão técnica, né? Quer dizer que são 2 trimestres seguidos de decréscimo, né, de PIB, o PIB cai, e isso pode ter duas maneiras de serem lidadas. Tá? Se for uma queda que a gente chama de um soft landing, que é uma aterrissagem leve, né, não uma aterrissagem forçada, a economia ela desacelera, passa 2, 3 trimestres em negativo, e depois ela retoma o seu caminho, e os Estados Unidos têm uma economia muito pujante. Agora, a grande preocupação do mercado hoje é que essa queda não seja uma queda leve, que as pancadas, como a gente viu, né, duas semanas atrás, a expectativa do mercado era uma subida, uma elevação de taxa de juros dos Fed Funds de 0,5%, e o presidente, junto com o grupo que comanda o Fed,
fizeram uma elevação de 0,75, surpreendendo o mercado e sinalizando que naquele arsenal ainda tinha muita munição para queimar, que as taxas de juros poderiam subir muito rapidamente e de forma agressiva, e dessa maneira reverter as expectativas, que é a variável mais importante para determinar a inflação. A expectativa de inflação, ela em si mesma gera a inflação, porque as pessoas agem e mudam os preços. Então, como a taxa de inflação nos Estados Unidos se mostra um pouco resistente aos aumentos de taxa de juro e às falas do Banco Central, então, a partir do momento que o Banco Central americano agiu de uma maneira a surpreender o mercado, elevou a taxa acima do que havia sido precificado, quer dizer, que as pessoas já tinham apontado dentro das suas avaliações os ativos, isso criou uma celeuma e fez com que o mercado se revoltasse, eu diria, ou tivesse uma atitude mais pessimista, e por isso essa queda brusca no valor das ações americanas na semana passada.